Eu sou o professor Antônio Carlos Aido de Almeida e vou apresentar o trabalho Modelagem do Sistema de Inovação Brasileiro como um sistema de informação, uma análise quantitativa dos determinantes de inovação. Irei apresentar esse trabalho juntamente com o meu colega José de França Bueno. Nós somos professores da Universidade Paulista no Campi Santos. Este trabalho foi submetido ao Inova 2025. Vamos lá. Os objetivos desse trabalho são modelar os determinantes do índice ICE. ICE é um índice de cidades empreendedoras, é um índice que é feito pela ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, conjuntamente com a Endeavor, uma instituição privada. Vamos modelar os determinantes desse índice como componentes de um sistema de informação clássico. Um outro objetivo é mostrar que esse índice pode ser bem modelado por uma regressão linear de seus determinantes. E o terceiro objetivo é mostrar como é que esse índice se comportará para esse mesmo conjunto de determinantes em condições diferentes de pontuação, já que iremos usar a pontuação de 3 anos, 2020, 2022 e 2023. Mas, se esse modelo for aderente, nós podemos usar esse mesmo conjunto de determinantes e fazer uma previsão desse índice para esse mesmo conjunto de determinantes em outros anos. Tá? Isso é fundamental para a formulação de políticas públicas de inovação, tomada de decisão, análise de risco e investimentos. Então, esse estudo é útil para os gestores públicos na área de inovação, caso esse modelo seja aderente, como mostraremos que é. Bom, uma rápida revisão bibliográfica. Nós encontramos apenas um artigo que está em nossas referências, que desenvolve um modelo matemático explicativo preditivo a partir da análise desse índice. Esse trabalho busca identificar os recursos disponíveis em apenas 32 cidades brasileiras para estimular empreendimentos inovadores nos últimos 4 anos, 2019, 2020, 2022 e 2024. Portanto, a amostra desse trabalho é menor do que a utilizada em nosso trabalho, que é de 101 cidades, né? Mas considera um tempo maior, 4 anos ao invés de 3 anos, como é o nosso trabalho. De qualquer forma, essa referência que estamos citando aqui, ela não efetua a comparação das cidades com os resíduos padronizados em relação ao modelo proposto, algo que nós fazemos em nosso trabalho. Bom, o ICE ele é composto por 7 determinantes: ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a capital, inovação, acesso a capital humano, cultura empreendedora. Dentro desses 7 determinantes, tem 13 subdeterminantes, né, que estão aí no slide, né? E dentro desses 13 subdeterminantes, tem 50 indicadores, são as unidades fundamentais do índice. Tá? São indicadores específicos levantados empiricamente dentro de cada um desses 13 subdeterminantes. Tá? Bom, em nosso estudo, como eu já disse, usaremos dados de 2020, 2022 e 2023, analisaremos 101 cidades mais populosas do Brasil. Esse índice se sustenta nas mesmas bases conceituais ao longo desses 3 anos, o que permite fazer um estudo comparativo. Bom, mesmo sendo indicadores diferentes entre si, né, esses determinantes, né, e os indicadores subdeterminantes, mesmo eles sendo diferentes entre si, eles podem apresentar sim algum grau de sobreposição, tá? E nós veremos que existe correlação entre alguns pares de determinantes, mas isso não implica necessariamente em causalidade. Bom, primeiro, vamos modelar o processo de inovação como um sistema de inovação, o sistema de inovação como um sistema de informação clássico. O que é um sistema de informação clássico?
Ele coleta dados, ele processa dados, ele armazena, distribui e toma uma decisão. E aproveita os resultados desse processamento para melhorar as entradas, para tratar melhor as entradas. Então, é um sistema que aprende com as suas saídas para se tornar cada vez mais eficiente. Tá? Bom, a proposta do nosso trabalho é modelar esse processamento através de uma regressão linear múltipla. Né? Essa abordagem do sistema de inovação como um sistema de informação, ela complementa as abordagens teóricas já propostas anteriormente da hélice tripla, e que é a Universidade, Indústria e o Governo, e também das Dynamics Capabilities, que está relacionado à adaptação e evolução do sistema de inovação ao longo do tempo. Fazendo uma rápida revisão da regressão linear múltipla, eu tenho uma variável resposta como uma função linear de variáveis de entradas. Né? Então, eu tenho y, que é a variável dependente, que é a variável que vai explicar, representa o que o modelo tentará prever. Alfa são as variáveis resposta, quando todas as variáveis explicativas têm valor igual a zero. E beta representa a mudança esperada na variável resposta, dado um aumento de uma unidade na variável explicativa x, supondo todas as outras variáveis constantes. Xi são as variáveis independentes ou explicativas. Epsilon são os resíduos de regressão. Esses resíduos representam os fatores residuais ou possíveis erros de medição, né? Erros e fatores aleatórios. E esse modelo considera que esses erros são independentes e identicamente distribuídos. Agora sigo eu, José de França, né? Então vamos lá. As cidades, o que acontece com o resíduo? Né? Ele vai indicar, se ele é um resíduo positivo, ele vai indicar a cidade que teve uma eficiência maior nos seus recursos, nos recursos que ela tem disponível. E a cidade que tem um resíduo negativo vai indicar a cidade que tem um desempenho inferior em relação com aqueles recursos disponíveis para ela. As cidades que estão 2 desvios padrões acima da média, elas têm um desempenho muito acima do esperado do projetado pelo modelo. As cidades que têm desvio padrão muito abaixo, né, 2 desvios padrões abaixo da média, estão usando muito abaixo do que o esperado pelo modelo. Né? Então, essa é a importância dessa análise de resíduos. Né? A gente está vendo uma medida de eficiência no uso dos recursos disponíveis para aquela cidade. Para 2023, né, a gente tem o mesmo dado para 2020 e 2022, mas que estão no trabalho, né, mas aqui na apresentação a gente vai falar só de 23, as cidades com mais de 2 dígitos padrões acima da média, né, que tiveram um uso, uma eficiência muito acima do esperado, foram Uberlândia, né, Porto Velho, Nova Iguaçu, Jundiaí e Várzea Grande. E cidade com menos, né, com mais de 2 dígitos padrões abaixo da média, só Palmas, né, em Tocantins. Né? Então, uma das coisas que chamam a atenção da gente, né? Essas cidades com desempenho bem acima da média estão em vários estados do país. Né? Minas Gerais, né, Uberlândia, Rondônia, Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso, né, Várzea Grande. Né? Então, isso chama atenção, que essa inovação muito acima da média está espalhada pelo país. Né? E há um predomínio aí, né, nessas cidades, nesse conjunto que a gente destacou, né, de cidades mais ou menos grandes, né, média grande, Várzea Grande de 300 mil, a Nova Iguaçu com 1 milhão. Né? Junto com Camaçari, Salvador na Bahia, Niterói, Cariacica no Espírito Santo e Várzea Grande no Mato Grosso, elas se destacam pela maior qualidade fiscal. Tá? Esse é o destaque dela. Né? Aqui está o gráfico que está no trabalho, né? As cidades estão aí bem pequenininhas, então lá em cima está Uberlândia, né? Na parte superior, e na parte inferior está Palmas. Tá? E a gente tem a distribuição de todas as 101 cidades. Tá? E aqui a gente deu um zoom, né, na parte de cima, então vê Uberlândia, Porto Velho, Nova Iguaçu, Jundiaí. Tá? Então, o que os resíduos padronizados acima de 2 dígitos padrões podem significar? Né? Uma maior eficiência na conversão dos recursos em resultados, presença de fatores não capturados pelo modelo, né? Os resíduos em geral, não só os maiores de 2 dígitos padrões, mas resíduos podem indicar isso, coisas não capturadas pelo modelo, sinergias locais específicas e capacidades dinâmicas desenvolvidas ali naquela cidade. Tá?
Como consideração final, né, o nosso trabalho ele analisa a eficiência das cidades com desempenho significativamente superior ou inferior ao previsto nos seus recursos para inovação e empreendedorismo. Tá? A gente faz uso de um modelo matemático para isso, e do ponto de vista teórico, ele faz uma articulação da regressão linear, do modelo explicativo, com sistemas de informação, hélice tríplica e dynamic capabilities. Do ponto de vista prático, é importante para os gestores públicos, para políticas públicas de inovação e empreendedorismo. Tá bom? A gente tem como sugestão de trabalhos futuros utilizar os resíduos padronizados na avaliação de cada um dos determinantes do ICE e não apenas a nota final, como fizemos aqui. Outra possibilidade é estudos de clusterização de cidades. Tá bom? As referências e ficamos por aqui. Obrigado.